Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero saudar também os internautas com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui no Templo Sede, no bairro Jardim Maili, rua Manuel Félix, número 201, cidade de Piúma. Mais ou menos aqui os 300 metros da praia de Piúma, tá? Estamos aqui entre o posto de gasolina e o material de construção Biciate, rua Manuel Félix. Nossos cultos oficiais é terça-feira, culto de doutrina, culto da palavra, às 19h30. Quinta-feira, culto público de louvor e adoração ao Senhor, a partir também das 19h30. E domingo, escola dominical, 9 horas. A nossa escola dominical é de 9 às 10h30. E à noite, aos domingos, os nossos cultos começam às 18h30. Você passando aqui em Piúma, venha nos dar a honra da sua presença, tá bom? A Igreja Assembleia de Deus Ministério Luz da Verdade está de portas abertas e coração aberto para recepcionar vocês da melhor forma possível, amém? Glória a Deus. Queremos mandar um abraço também para os nossos irmãos das congregações lá de Pernambuco, de Betânia, Jacinto, divisa ali com Bahia, né? Minas com Bahia, Maristela de Minas, ali no Vale do Jequitinhonha. Abençoe a todos, receba aí o carinho e o abraço da Igreja Sede, a Igreja de Piúma. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, dia 18 de maio de 2025. O tema é esse: eu sou a ressurreição e a vida. O nosso tema central, vida. Vamos se colocar de pé, pelo menos nessa parte inicial, e vamos ler aqui o texto áureo, a verdade prática é a leitura bíblica em classe de pé. Tá bom? Aos professores que estão presentes, sempre é bom assim, tá? Leitura bíblica em classe, ler com a igreja de pé, texto áureo, verdade prática. Foi assim que a gente aprendeu, assim que a gente vamos continuar fazendo, né? O apóstolo Paulo diz para Timóteo: fica do jeito que você aprendeu, tá? Eu sou a ressurreição e a vida. Texto áureo. Vamos ler todos juntos e vamos fazer menção também do texto áureo. A gente faz menção aonde está ali o endereço da Bíblia, tá? O versículo, o capítulo e o versículo. Vamos lá, 1, 2, 3, texto áureo. Diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Muito bem, pastor Adriano. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Logo de cara eu entrei em choque com essa passagem aí, como o dele, né? Seria mais louvável colocar semelhante. Porque igual o corpo de Jesus a gente não vai ter, mas vai ser semelhante. A imortalidade, nós não vamos estar presos à matéria. Agora o corpo de Jesus não. O corpo de Jesus, ele é como uma turquesa, como os seus olhos como chama de fogo, e nossos olhos não vai ser assim. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Então não é como, mas é semelhante. Leitura bíblica em classe. Está lá em João capítulo 11, vai dar alguns saltos aí, tá bom? Não vou fazer menção dos versos, porque está ali. Então, para ganharmos tempos, vamos ler. Eu vou ler o verso, a igreja vai ler outro. E assim vamos concluir a leitura bíblica em classe. João, Evangelho de João e Yohanan, capítulo 11, verso 14. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Verso 15. Eu gosto, dizem, ensinando. O verso 15 é a mesma coisa, está assim: e eu fico feliz por eu não estar lá, porque se eu estivesse lá, eu não teria deixado ele morrer. E eu louvo, eu folgo, eu alegro de não estar lá, e ele está morto, porque eu vou lá e o milagre vai acontecer e vocês vão crer em mim. É a mesma coisa, aquele verso número 15 ali, tá? Porque Jesus, irmão, se ele estivesse lá, ele não deixava o Lázaro morrer. A primeira curiosidade é essa:
Ele foi o primeiro a morrer na cruz. Porque se ele não morresse na cruz o primeiro, ele já ia ressuscitar o Dimas, o Gestas, são os nomes que a tradição diz dos ladrões que estavam do lado dele. Verso de número 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Verso da igreja. Mais ou menos 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca do seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, aleluia, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. É visto que ela conhecia a palavra. Jesus já tinha pregado para ela sobre isso. Verso 25, igreja. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez. Pastor Adriano, nos conduz a oração para que Deus abra a nossa mente para entender a palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós oramos mais uma vez, confiante, meu Pai, no Senhor que nos ouve, acreditando na Tua presença, no Teu poder e no agir das Tuas mãos. Pai, que o Senhor, meu Pai, nessa noite, libera pelo menos uma função aqui na Senhor. Aleluia. A função de ministrar sobre o Teu servo. Glória a Deus. Aleluia. Para que possamos aprender, meu Pai, mais da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Toma o teu assento. Glória a Jesus, graças a Deus. Queridos, antes de entrar propriamente dito na lição, o verso de número 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele, por causa dessa palavra, dessa pronúncia, eu sou, ele comprou briga com gente grande. Os fariseus, eles ficavam injuriados quando Jesus falava essa palavra, eu sou. Eu sou é o nome próprio de Deus. Aí chega agora o filho de um carpinteiro, de uma camponesa, por nome de Maria, um homem, uma família simples, usando chinelinha de dedo, sandálias. E esse homem chega falando, eu sou, eu sou, eu sou. E para os judeus isso era um absurdo. Os judeus evitavam de falar essa palavra, eu sou. Lembra que quando Moisés perguntou para Deus, sim, Senhor, eu vou lá, mas me dá a identidade do Senhor, qual é o nome do Senhor? Os filhos de Israel vão perguntar, qual foi o Deus que me apareceu, que me enviou a eles? Eu sou o que sou. Então Jesus comprou briga por causa dessa palavra, eu sou. Só no Evangelho de João tem 7 eu sou. O nome do Evangelho de João tem 7 eu sou e tem 7 também sinais. Por que não dizer milagres? Vamos ver quais são os 7 eu sou que tem no Evangelho de João. Eu capturei na internet esse slide, achei bastante interessante. Não fui eu que elaborei, mas pesquisei, capturei. Os 7 eu sou que tem lá no Evangelho de João. O primeiro, eu sou o quê? Aleluia, é Ele que nos alimenta, né? Glória a Jesus. Aquele pão que sacia a nossa fome, alimenta, né, Diácono Eliandro, a nossa alma, nosso espírito. O segundo eu sou que tem lá no João, eu sou a luz do mundo. Ô glória. Então não está em trevas. Quem está com Jesus está na luz. Morreu sem Jesus, está nas trevas. Não adianta acender vela aqui, fazer caridade, fazer boas obras para tirar um ente querido que está lá no inferno, no lugar de tormento, porque dependendo das minhas atitudes aqui na terra, eu vou transportar ele do sofrimento para um lugar de delícias. Não.
Morreu sem Jesus, pode acender uma vela de caminhão. Ninguém tira ele do inferno. Ele está nas trevas, porque morreu sem Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus também disse o quê? Que ele é a porta. Foi o estudo semana passada. Existem alguns apriscos na Judéia. O aprisco comunitário, particular, aquele que ficava na beira do caminho. Talvez o pastor ia levar o seu rebanho para um lugar muito longe. Não dava tempo para voltar para casa e colocava suas ovelhinhas naquele aprisco ali. Só que aquele aprisco era um aprisco comunitário. Foi feito ali com um montão de pedras, um cercado. Não tinha porta. Foi isso tudo semana passada aqui. O que o pastor fazia? Dormia na porta para proteger o rebanho. Meu Deus do céu. Por isso que Jesus diz, pastor Santo, que ele é a porta. Ele é o que também? No número 4, vamos lá? Bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, glória a Deus, que dou a vida pelas minhas ovelhas. O número 5 ele vai falar: eu sou a ressurreição e a vida, que é o tema de hoje. Então aqui vai estar o 7, eu sou, que tem só no Evangelho de João. Eu sou, que tem nos Evangelhos de João, no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, ele não é o caminho, ele é o caminho. Não é ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Número 7, eu sou a videira. Videira produz a uva e consequentemente também produz o vinho. Alegria. O povo crente é o povo mais feliz da terra, sim ou não? Sim. Porque, graças a Deus, nós temos o vinho, temos a alegria, temos a presença de Deus. Vamos agora ver os 7 sinais, ou 7 milagres, que tem no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de João ele é diferenciado. Existem os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o João é o diferenciado, tá? É o discípulo que ficou com Jesus até no momento da cruz, tá? Testemunha ocular dos fatos. João revela 7 sinais. O primeiro sinal está no capítulo 2. Jesus transforma a água em... Aleluia. Jesus transformou também um maconheiro, um usuário de drogas, um pregador da palavra, professor da Bíblia. Você pode dizer amém por isso? Amém. Jesus ainda transforma, amém? Glória a Deus, aleluia. Capítulo 4 vai falar da cura do filho do oficial do rei. Olha aí, é outro sinal também. O rapaz estava enfermo e Jesus curou ele à distância, né? Não precisou ir lá, só falou com o pai dele: você está muito afobado, calma. Ah, mas vai lá. Não, vou fazer diferente agora. O centurião de Cafarnaum, eu quis ir, e ele falou: não precisa ir, Senhor, e você quer que eu vou, e eu não vou, mas eu libero uma palavra: seu filho vive, volta. O oficial voltou e o filho estava curado para a glória de Deus. Capítulo 5 vai falar do terceiro sinal do Evangelho de João, a cura de um paralítico. Tem lá uma polêmica muito grande, isso aqui era um mito, realidade, aquele mover das águas, que anjo não cura ninguém, quem cura é Deus. A gente não vai entrar nesse detalhe hoje, mas as Bíblias mais antigas, o verso que fala que o anjo movia as águas está entre colchetes. E a teologia ensina que quando o versículo está entre colchetes, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando está em colchetes, qualquer versículo que você vê na Bíblia, o escritor, o copista está querendo dizer: olha, nós não achamos esse verso aqui nos textos originais. Alguns foram encontrados e alguns não têm esse versículo. Então toma um pouquinho de cuidado, fica com o pezinho atrás com esse versículo. Eu não sei se você sabia disso. Escola dominical é o lugar de aprender. E o quarto sinal é a multiplicação dos pães. Quantos pães foram, irmão? Quantos pães e peixinhos? Quem é bom de Bíblia aqui? Aleluia! Foi mais um sinal, tá? O Ivan fez assim, ó, 5, 2, 5, 2, aleluia. E teve 1, 2, 3, 4, 5. O quinto sinal, sou ruim de matemática. Jesus andou sobre, foi um sinal, que deu um milagre. E no capítulo 9 fala do sexto sinal que tem no Evangelho de João, a cura do cego de
nascença. Oh, glória a Deus, hein? Aleluia! Os eruditos estudiosos dizem que não tinha o globo ocular. Jesus providenciou ali, porque nós somos pó. Viemos do pó e vamos voltar para o pó. Então, Jesus falou assim, a matéria-prima é essa, então fica fácil de eu fazer um globo ocular aqui para esse homem. Fez o globo ocular e ali ele passou a enxergar logo após que ele lavou no tanque chamado enviado. Então, o significado fortíssimo também. E o último sinal que tem, o sétimo sinal que tem no Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro. Eu procurei algumas fontes, mas eu não encontrei. Só vou falar aqui, há especulações a respeito da ressurreição de Lázaro. Alguns estudiosos falam que eu não tenho certeza que isso é verdade, não vou afirmar com exatidão. Mas alguns falam que os judeus tinham uma crença, por que não dizer uma crendice, que o espírito do homem, quando saía do homem, o homem morria, né? Morre. Mas os judeus acreditavam o quê? Que o espírito, a alma, ficava ali vagando, movimentando de forma lenta sobre o corpo até 3 dias. Então até 3 dias tinha uma esperança de poder voltar no corpo. Aí Jesus chega no Lázaro lá, já tinha 4. Então, ou seja, a esperança dele já tinha acabado. Então alguns entendem, eu já sei por que Jesus demorou a chegar. Não demorou na visão de Deus, na do homem. Jesus chegou no 4º dia para arrebentar essa crendice aí. Alguns ensinam assim. Pois é, ué. Aí no caso, Jesus chega e aí agora foi milagre mesmo. Porque muitos dos judeus foram ter com Marta e Maria para consolar elas a respeito de Lázaro. Então Jesus aproveitou a oportunidade para se revelar para eles, tá bom? Então a ressurreição, se for dessa ótica, dessa visão, a ressurreição de Lázaro foi muito importante, ué. Porque tirou essa crendice aí. Por que eles pensaram, né? Ué, se até 3 dias a gente tinha essa esperança, mas o homem ressuscitou o Lázaro agora com 4 dias, ué. Então o milagre aconteceu mesmo, não foi um por acaso da alma ter voltado para... Mas eu não estou falando porque eu não achei nenhuma fonte concreta que fala sobre isso. Isso são especulações. E especulações a gente pode apresentar na sala de aula. Amém? Amém. E pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Escola é para isso. Pode tirar sua dúvida. Tá tudo ok? Eita glória, esse povo é uma bênção de Deus. Introdução. O encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus em todo o Novo Testamento. Há uns 3 meses atrás eu ministrei aqui uma escola dominical que fala um estudo sobre a ressurreição do corpo para o corpo glorioso, tá? Uma ressurreição que o indivíduo nunca mais vai morrer, não vai provar mais a morte. Eu falei sobre a primeira ressurreição e a segunda. Hoje vai falar muito pouco sobre isso. Vai falar da ressurreição de pessoas que ressuscitaram e voltaram a morrer um dia de novo, tá bom? Mas quem estava aquele dia aqui já está um pouquinho afiado aí, porque nós já falamos sobre a ressurreição, tá? A ressurreição do último dia. O propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Aleluia! O Abílio Santana tem uma mensagem dele antiga, que ele fala, e fez sentido o que ele falou. Marta e Maria chamam o mensageiro e fala: vá lá e entrega a mensagem para Jesus. Se é o nosso mensageiro. Foi. Provavelmente Jesus estava num lugar chamado Pérea, alguns acreditam. Chegou lá: Jesus, aquele que o Senhor ama está enfermo. Ok, agora você vai ser meu mensageiro. Aleluia. E como é bom a gente ser mensageiro de Jesus, né? Ele foi sendo mensageiro de Marta e Maria e voltou sendo mensageiro de
Aleluia! Se você não ora, hoje você vai voltar para casa sendo mensageiro de Jesus. Quem pode levantar a mão e dizer assim, eu creio, Senhor? Aleluia! Então recebe alimento aí para alimentar aqueles que ficaram em casa. E é muito bom, né? Ser mensageiro de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Olha lá. Tópico 1, propósito de Jesus. Sobre o tópico 1, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim, que eu nunca esqueço a mensagem que o Sandro pregou. Estava eu, ele e o nosso irmão, o presbítero Ivan, lá em Marataízes, né? Uma mensagem linda que Deus deu para o pastor Sandro, sobre o filho da viúva de Naim, a ressurreição ali daquele jovem. A mulher passou por uma porta, aleluia, para sepultar o seu marido, né? E depois já está passando de novo por essa porta. E porta na Bíblia é de julgar, lugar de fazer julgamento. Olha aí, meu Deus! Os anciãos se reuniam nas portas das cidades para julgar questões do povo. Aí alguém está lá na porta só julgando a mulher, né? Ih, está em pecado. Enterrou o marido, está passando, aí Jesus chega, a outra porta chega. Aleluia! E essa outra porta não chega para julgar. Ela chega para resolver o problema. Eita, glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Olha lá, vamos lá. Da filha de Jairo. O outro milagre também que Jesus operou, o milagre da ressurreição. Ela voltou à vida, a mocinha, tá? Tabita, come, levanta, menina. Tem que tomar muito cuidado para você não falar que o nome da menina era Talita. Tem que tomar muito cuidado, tá? Glória a Deus, aleluia. O milagre, eu vou comprar a canetinha. Canetinha é bom que ela tem um laser. Aí eu levo lá assim, os irmãos veem. Porque eu falo aqui, talvez o irmão pode se perder lá, entendeu? Aí eu vou comprar a canetinha. Eu ganhei a canetinha de um amigo meu. Ele me deu a canetinha, mas já era usada. Ela estava até com um durex nela. E eu não ligo. Peguei com maior alegria. Só que aí não dava, a miserável da canetinha dava choque. Não, eu tomava choque, foi ruim. Então vamos lá. O milagre da ressurreição de Lázaro é este é o último dos 7 sinais. Entre milagres. Porque João fala mais de sinais, mas é milagres. Encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e dirige para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão. E levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Por que Jesus saiu de Jerusalém, que era 3 quilômetros de Betânia? Porque os fariseus ficam seguindo ele igual assombração. Né? Lá na roça eles têm esse costume de falar. Quando você está muito perto de uma pessoa, assombração. Sai perto de mim, não existe assombração, existe demônios. Tá? Mas é só um modo de dizer lá na roça que eu aprendi. Então o que acontece? Um dia desse, eu estava na farmácia trabalhando, e uma senhorinha, uma velhinha, comprando remédio, pagando remédio caro. E o neto assim, vó, e botando pro bombom, vó. A velha fez tão engraçado, rapaz. Assombração, para com isso. Eu falei, misericórdia, chamou-me de assombração. Então vamos lá. Os fariseus estavam atrás de Jesus. Jesus virou assim, eles... Até quando você vai manter esse suspense entre nós? Nós estamos ansiosos. Se não é Deus, revela logo. Aí Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Peraí, pega a pedra, matar esse homem. Não aceitaram a revelação não, gente. Queria receber, e quando Jesus falou, eu tenho que ficar aqui na câmera. Quando Jesus falou, eles rupiou pro lado dele. Quis matar ele. Ele, ó. E agora o Lázaro, ele tem que voltar para lá. E tem um discípulo aí muito pessimista, que tudo que ele enxergava na frente era uma desgraça. Vocês conhecem gente assim? Conhece? Você fala, vamos fazer, e vai dar ruim, rapaz. É o Tomé. O Tomé, tudo que ele via na frente, isso era uma tragédia. O Tomé falou assim, então, já que Jesus tem que ir lá, vamos para lá morrer, estamos com ele. Mas pelo menos a gente tem que gavar ele pela coragem dele, né? Já que ele vai morrer, vamos morrer juntos.
Mas na hora que o pau quebrou mesmo lá no Getsemane, ele não foi não. Falar é fácil. Amém ou amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, uma outra curiosidade aqui, antes de eu entrar no subtópico 2, Jesus chorou quando ele chegou lá. Lázaro está sepultado, já 4 dias, Jesus chorou. Deixa eu perguntar a vocês aqui. Quantas vezes a Bíblia fala que Jesus chorou? Vamos lá, o primeiro corajoso. Uma, Leandro falou uma. Quantas vezes a Bíblia fala que Jesus chorou? Isso aqui é lugar de aprender, tá, irmão? Se teve vergonha, não. Se errar, errou. Eu erro também. Jesus chorou. João Paulo, você é bom de Bíblia, vamos ver aí. Agora é a hora, hein, João Paulo? 2 vezes? Não. 3 vezes. Jesus chorou 3 vezes. Vamos ver. Só de curiosidade. Lucas 19. Vamos lá. Jesus chorou 3 vezes. Lucas 19. Verso 41. Jesus chorou por Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, vocês vão ser sitiadas, vai arrebentar tudo. A Roma vai entrar e vai quebrar tudo. Vocês não quiseram a proteção. E no ano de 70 aconteceu isso. O imperador, o general Tito foi lá e quebrou tudo. Matou muitos judeus. Arrancava até as crianças da barriga das mulheres que estavam grávidas. A tradição diz que ele arrancava e colocava gato lá dentro ainda. Foi um terror que Jerusalém passou. Tá? Milhões de judeus foram massacrados pelo general Tito. Então Jesus chorou por Jerusalém, que está aqui, ó. Lucas 19, verso de número 41. Vamos ler todo mundo juntos? Quem cantou diz: luz da verdade. Luz da verdade. Fala bem alto assim: luz da verdade. Lugar de gente bonita. E nem você acreditou, irmão, pelo amor de Deus. Se você não acredita que você é bonito ou bonito, eu não vou acreditar. Você tem que se achar bonito, O Flávio está aqui com essa barriguinha aqui, mas o Flávio se acha. Se acha? É ruim não ficar para trás, hein? Eu me acho lindo. Então vamos lá, vamos falar bonito mesmo? Luz da verdade. Lugar de gente bonita. Lugar de gente salva. Lugar de gente curada. Ô glória, você pode glorificar a Deus por isso? Vamos ler o verso de número 41, vamos lá, 1, 2, 3. E quando ele chegando, vendo essas partes, chorou sobre ela. Primeira vez que Jesus chorou. Vai lá agora, João, vamos ver o Lázaro. João 11, 35. João capítulo 11, verso de número 35. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Uai, é o João 11, 35? Espera lá então, é isso mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá. Jesus chorou. Chegou lá com a situação lá. Viu a incredulidade do povo, viu o choro das irmãs, chorou Jesus também, da Marta, chorou. Jesus chorou. Hebreus, aqui Jesus chorou por 2ª vez, né? Hebreus, se for falar em ordem assim cronológica. Hebreus, capítulo 5. Verso de número 6 em diante. Esse aqui é forte, tá? Esse aqui, ó, Hebreus, capítulo 5. Vou aguardar os irmãos aí, a localizar o livro de Hebreus. Esse negócio que eu usando da Tachô tá me quebrando, tá, irmãos? Porque a gente fica sem vergonha. Se eu fui pregar na igreja aí, eu gosto de botar tirinha antes. Mas aí Deus mudou a palavra lá, a tirinha ficou para lá. Aí eu falei, vou pregar outra mensagem mesmo. Aí, mas fui, a dificuldade de achar o livro danado. Passei a vergonha, rapaz. Foi Jesus Cristo, não tem esse livro, meu Deus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 5, quem encontrou diz amém.
Amém. Verso de número 6. Diz assim, eu vou ler, porque há várias versões diferentes aí. Eu vou ler. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente. Está falando de Jesus, tá? Segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, é aqui que você tem que ficar ligado, hein? O qual nos dias da sua carne, quando estava com vida, homem, que aqui Jesus já estava no céu quando você escreveu essa carta, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aleluia. Só aqui, tá bom. Você sabe o que o Hebreu está falando aqui? O que Jesus fez lá no Getsemane? O pastor Adriano que falou uma hora aqui. Jesus chorou no Getsemane. Foi. Lá nos evangelhos não fala que ele chorou. Fala que ele suou até gota de sangue. Mas não chorou. Mas o Hebreus aqui fala. E todos os escritores são inspirados por Deus, então ele não está falando mentira. Porque talvez o que eu esqueço de pregar aqui, o Leandro vem e prega. Né, Leandro? Pode falar o mesmo assunto, mas fala diferentes. Cada um tem uma visão. Então o autor dos Hebreus, o que é que ele vai falar? Que Jesus chorou no momento que ele clamou a Deus, porque Deus podia livrar ele daquela situação, mas o que temia foi o que aconteceu mesmo. Deus não passou ele daquele cálice. Você lembra lá no Getsemane que Jesus falou: passe de mim esse cálice. Vamos passar essa palavra para o dia de hoje. Pai, tem outro jeito não para me salvar a humanidade? Não, tem que ser a cruz. Pelo poder que eu tenho, Pai, eu já estou vendo os cravos, eu estou vendo aqui as chicotadas, eu estou vendo tudo que eu vou passar. E eu estou com medo, Pai. Minha alma está angustiada. Tem outro jeito de eu salvar a humanidade? Aí eu creio que o diabo falou assim: agora eu arrebentei ele. Agora está tudo perdido. O Adão, eu trabalhei ele lá, a comunhão dele com o Pai. E agora, olha aí, vai desistir da cruz. Ai, eu creio que Jesus veio, deu silêncio. Porque o silêncio de Deus é uma resposta. Jesus entendeu, vírgula, mas seja feita a tua vontade, não, e não a minha. Que seja feita a tua. Se é a cruz, eu vou passar pela cruz, Pai. Aí o diabo tomou aquele tapa de luva na orelha. Ih, rapaz, ele vai para a cruz mesmo. Mas lá eu entro no corpo do ladrão lá para desviar ele dessa cruz. Eu afondo ele na cruz para ele descer dela. Eu uso as pessoas, porque a Bíblia diz que tinha um caminho principal, que eles olhavam para o monte, onde estava lá o Monte Caveira, aonde estava a cruz, as pessoas melhavam a cabeça, abusando dele. Levava o dedo e dizia assim: salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Olha o diabo usando as pessoas para ele sair da cruz. Mas Jesus foi até... Quem pode dizer amém por isso? Amém. Levanta as mãos para o céu, assim, igual a irmã Emília fez, e seja grato a Deus por isso. Jesus chorou, aleluia, 3 vezes por Jerusalém. Quando chegou lá naquele cenário lá do Lázaro, e lá no Getsemane ele chorou. Ele chorou por causa de mim e de você. Ele chorou lá no Getsemane, chorou, angustiou tanto que suou misturado com sangue, gotas de sangue. Aleluia, glória a Deus. Isso tudo porque ele pensava assim: vai valer a pena. Eu vou sofrer, mas vai valer a pena. Eu vou salvar o Ivan. Oh, glória. Eu vou salvar o Adriano. Vale a pena. Vou salvar aquele Flávio que é terrível. Lá no futuro já estou vendo o Flávio dando trabalho para a dona Maria e o seu Zé. Mas eu vou salvar o Flávio. Vale a pena. Quem pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Ou, vamos lá. Lê lá o tema. Vamos lá. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Eita, sai daí, mãozinha. Tá ruim aqui. Lê aquele tema lá. O desapontamento de Maria e Marta. O que significa essa palavra aí? Desapontamento. Decepção. Parabéns. Frustração. Desilusão. Porque, uai, Jesus está aqui. Vem aqui. Bate um papo com nós. Ensina nós sobre a ressurreição. Explica que ele é o Filho de Deus. E agora que eu preciso dele, ele não vem. E aí? O que os vizinhos iam falar, o irmão Ivan Tavares? E aí, Marta e Maria? Cadê o amigo Jesus, hein? No capítulo 12, Jesus não chegou atrasado para comer, não. Não chegou, não.
No capítulo 12, Jesus estava certinho lá na hora para banquetear, sentar na mesa e comer. E outra coisa, Jesus gostava de ir na casa dos outros comer. Você sabia disso? Sabia não? Se você não tem costume de ir na casa do irmão, vai. Jesus ia. Jesus se ofereceu ir. Ô Zaqueu, eu vou passar o noite na sua casa, hein? Você nem me convidou, mas eu vou lá. O Simão fariseu falou assim: Jesus, eu quero te dar uma janta, você vem jantar? É fariseu. Ah, vou comer o pão desse fariseu, é? Ô irmão Ivan, Jesus falou assim: essa raça ruim é fariseu, pai, esse Simão, fariseu. Mas tá me chamando para jantar, eu entro lá na casa dele para jantar. Ele não é esse fariseu, eu entro para jantar lá. Eu como o pão desse fariseu. Jesus chegou lá no capítulo 12, certinho para comer na hora. Então Jesus gostava. A multiplicação do vinho também no casamento. Olha aí. O discípulo foi um dos primeiros a chegar. Levou a turma ainda, né? Então você pode ter comunhão com o irmão aí na casa dele, tá? Faz parte você dar uma visitinha ao irmão lá. Não é assim, João Paulo? João Paulo me chamou para um churrasco na casa dele ontem, ó. O pastor Henrique gosta? O pastor Henrique não rejeita uma janta, não? Rejeita, não? Depois que ele subiu para aquela padaria lá para cima, ninguém vê ele, né? Nem atende mais o telefone. É, gente. Leva nós lá para comer, gente. O que custa? Quem falou? O Flávio? Alguém falou o Flávio? Acho que é o pastor Sandro. Só não pode demorar muito lá, né? Que a Bíblia diz para retirar o pé da casa do próximo. E outra coisa. Eu tenho o costume de falar. Visita lá em casa, passou de 4 dias, cheira mal. Tá igual a história do Lázaro. Até 4 dias eu tolero. Passou de 4 dias, ó, irmão, tá na hora de você ir embora, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não é fácil também não, né? É. Eu visita que veio na minha casa e ele precisava de eu levar ele. Eu falei, irmão, se quiser, você me avisa um dia antes, que eu venho trabalho. Tá me mandando embora, rapaz. É desse jeito, né? Mas Jesus gostava de ir nas casas. Gostava. Então, todas as casas que ele entrava, Dona Emília Alvarenga, alguma coisa ele levava lá, né? Se a gente for falar aqui das casas que Jesus entrou e o que ele fez lá, umas ele levou alimento, outras ele levou a cura, expulsou a febre, outras ele levou ensinamento profundo. Sim ou não? Então Jesus, o homem entrando lá, gente. Jesus, dá uma olhada lá. Jesus, ele entra dentro da nossa casa. Vamos ler? Todo mundo juntos? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o versículo 3, expressa. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá, gente. O versículo 3. Ih, perdeu o fio da liada. Tá aqui, ó. Ó, o desapontamento. Aí vamos ler aqui, ó. Tá bom? Eu vou passar para baixo aqui depois para vocês continuarem a leitura. Vamos lá. 1, 2, 3. Versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para devido ao carinho e amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. ela desejava urgente em Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele dentro da Maria não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais que havia esse desejo. Contudo, Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado, nem da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo. Ainda que após o testamento do Lázaro. Então levanta a mão sim e fala assim: Deus não erra. Deus chega no momento certo. Nem atrasa e nem adianta. No momento certo, Ele chega e resolve. Aplauda Jesus aí, vai. Aplauda o Senhor. Oh glória, aleluia. Então Deus chega no momento certo, tá? Ah, mas já não tem problema não, ressuscita Ele, ué. Da glória. Esse é o nosso Deus, né? Glória a Jesus. O tempo divino.
Eita, glória a Deus, aleluia. Você tem uma voz boa, João Paulo, que eu tenho uma raiva e os outros para ler para dentro. Você fala alto, você solta a voz, ou você engole a palavra? Então fala alto aí, lê para nós lá o número 3. Bem alto, vai, João Paulo. Sem medo de ser feliz. O tempo divino. Isso, eu gostei da altura da voz. O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que Jesus estivesse em Betânia. Ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor e o Filho de Deus, no entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas, apesar da desilusão e da tristeza. Marta e Maria iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera que envolveria a perda do ente querido. Meu Deus. Vai lá. Ausência temporária. Aqui, ó. Lê aqui então, Aqui, ó. Bota o dedinho aqui, ó. Ah, você falou aqui. A ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus. Pode ir. E traria consolo à amada família de Betânia. Acho que aqui tem um pedacinho ainda. Tem não? O que você me fala aí? O que você me fala desse tópico que você leu? O tempo divino. Nos mostra a ansiedade das duas irmãs em questão ao amigo, que elas aguardavam com pressa, com exatidão. E o que me chama a atenção é que, ao aguardar a chegada, elas estavam tranquilas. No início que elas enviam, mas a demora é mediante a fé, mediante a crença, porque ela sabe que se ele estivesse ali, ele seria, não aconteceria a morte. Meu Deus. Mas o tempo, a demora, foi fazendo com que a fé delas fosse diminuindo. Aquela crença que estava no ápice, agora ela vem descendo, vem diminuindo, até ela se esgotar. No tempo de Deus, por ela não aguardar, não esperar o Senhor, a fé delas se esvaiu, subiu. Muito bom. É o que me chama a atenção aí. Aleluia, glória a Deus. E às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida é para a glória de Deus. A Ana era estéril porque o Senhor fechou a madre dela. O homem nasceu cego para a glória de... porque o nome do Senhor foi glorificado na cura. Então às vezes a gente fica assim, ai meu Deus não me ama, estou enfrentando isso. Isso lá na frente vai glorificar o nome do Senhor. O que me chama a atenção essa questão de Jesus não me ama, porque no início da aprovação, ela tinha esse sentimento do amor de Deus. Ela tinha esse sentimento que Deus ia operar na vida dela, mas o tempo passando, a fé vai se esvaindo, vai se diminuindo sempre. João capítulo 11. Depois o Adriano vai ler o tópico e vai explicar o próximo. Irmão, pode falar, se eu esqueço. Eu já vi os relatos de irmãos, justamente passando por esse doido momento de estar esperando uma bênção de Deus, e essa bênção começa aos olhos dessa pessoa a tardar, a chegar, e ela começa realmente a se esfriar, muitas vezes ficar não acreditando mais em que Deus irá fazer. Espera não é fácil não. Essa esperança muitas vezes traz em certas pessoas o desistir, né? O desistir da caminhada. Muitas pessoas desistem da caminhada por causa disso, que a bênção não chega, a bênção não chega, e aí a fé que deveria estar firmada na palavra, mas continuar que essa fé está firmada somente nas coisas muito rasas, né? Religiosas, e não crer mesmo realmente na palavra. Porque ele liberou uma palavra, não é para a morte. Não é? Ele não liberou a palavra? Vamos confiar nele, né? Se morrer, ele ressuscita. Comentário. Deus é o sinal, né? É justamente Muito bom. o que nós falamos aqui na quinta-feira. A oração, ela é o que move o encontro, Isso aí. né, da fé e a circunstância.
Mas você precisa crer na sua oração. Você precisa crer que você foi ouvido para isso acontecer. Ela enviou o mensageiro. O mensageiro chegou e falou: Jesus, a situação é essa. E Jesus enviou a resposta. Está entendendo? Fala para ficar tranquilo. Eu vou chegar lá, eu vou resolver a situação. Lázaro vai ressuscitar. Ou seja, Lázaro estava doente. Quando o mensageiro voltou, Lázaro já estava morto. Está entendendo? Então, o contexto é a oração, é confiar na oração. Você não falou com Jesus, Jesus está ciente da sua situação? Não espera, confia nele, crê que ele é capaz de fazer infinitamente mais e a gente vai experimentar um milagre. Está entendendo? Maria falou: Jesus, o vinho acabou. Ele, não é meu tempo ainda não. É como aquela mulher que eu citei aqui na quinta-feira. Eu não tenho compromisso contigo não, o compromisso é com os filhos. Mas eu falei para Jesus, independente da sua situação, se ele vê fé no seu coração, ele vai atender, porque ele não vai contra a palavra. Aleluia. Então, aquele que crê vai ver a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. No tempo dele vai ver a glória de Deus. Se o cego pede uma vez só e desiste. Se o cego bate uma vez só e os próprios discípulos falaram: para de incomodar o mestre, e ele desiste. Então, a circunstância, ela sempre vai tentar nos impedir de ver Jesus. Sempre no contexto ali se você for olhar dos milagres, sempre tem uma questão em movimento. A mulher ali tinha um caixão. O caixão fala de final de todas as coisas, fisicamente falando. Ela veio com seu filho no caixão, até os que estavam na porta lá, de repente, julgando, conforme o professor falou nessa manhã, para eles já estava finalizado. Agora é terra em cima e acabou. Mas quando Jesus chega, não tem caixão, não tem pedra. Aleluia! É poderoso. Glória a Deus. Uma vez eu preguei na praça pública, lá de Niterói, uma igreja. Foi daqui mesmo, Foi aqui. Que tinha a Kombi da Luz da Verdade, o Reginaldo estava comandando lá o culto. Eu preguei lá em Niterói, na pracinha. Muitos anos mesmo. E eu preguei, desculpa, me perdoa. Eu preguei sobre Jesus ressuscitou. Pessoa no velório, Jesus ressuscitou indo para sepultar, e Jesus ressuscitou sepultado. A filha de Jairo era velório, ele ressuscitou. Indo para sepultar o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou. Sepultado também, ele ressuscitou. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. João 11, abre aí, João 11. Jesus amava tanto esse povo, vocês falarem amor aí, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, é muito forte, tá? Obrigado pelos comentários, eu gosto disso, tá? De envolver a sala de aula. O nosso amado pastor Adriano, logo após que eu mostrar um negócio aqui interessante, ele vai ler o próximo tópico e vai explicar para nós o que ele entendeu nesse tópico. João, Evangelho de João, capítulo 11. Você vai ver 3 referências, Diácono Leandro, que Jesus amava essa família. Gilberto, o verso de número 3. Olha lá o verso de número 3. Quem achou diz amém? Amém. Vou ler, hein? Verso 3. Mandaram-lhe, pois, seus irmãos dizer: Senhor, eis que está doente aquele que tu amas. Ao verso de número 5. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vamos ler? Segunda vez, só no capítulo 11 que Jesus ama. Amava aqui no capítulo, tem uma referência que ele amava no versículo 3. No capítulo 5 também tem uma referência que ele amava. E no capítulo agora 36. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Versículo 36. Vede como o amava. Então só no capítulo 11, 3 referências que Jesus amava. Tá? Versículo 3, 5 e o 36. Logo quando ele chora, os judeus falam: vede como ele o amava. Aleluia. E Jesus também nos ama. Ih, tá fraco, hein? Eu achei que você ia dar um glória. Eu achei que você ia dar um glória. Vamos lá, pastor Adriano. O senhor vai ler para nós agora, pastor Adriano, o encontro de Marta
Marta. Eita, Adriano, o negócio aqui é forte, hein? O encontro de Marta com Maria. O encontro, vamos lá? Tópico 2, subtópico 1. O encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente. O seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, vive entre a promessa do Senhor Jesus e a circunstância da vida. Isso. É um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Eita glória! Por favor, fala para nós alguma coisa sobre o que o senhor leu. O começo ali, eu até fixei na entrada da aula, né? Isso. Os sete eu sou, se quem elaborou aquele sete eu sou, ele tivesse prestado atenção, ele colocaria mais um, oitavo, né? Que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, não, mas tem lá, tá nele. Não, termina... Tá lá entre os 7, eu sou. Tá aí. Não tem problema não. Então, quando Jesus, o contexto ele fala, eu sou a ressurreição e a vida para Marta e Maria, né? É explícito dentro do texto, que Jesus estava falando que o nosso irmão Elianai, né, que é o comentarista dessa entrevista, expôs ali. Ele estava falando justamente daquele momento específico. Na nossa confiança e o projeto de salvação de vida eterna, todos nós acreditamos que no último dia, né, todos irão ressuscitar, aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas Jesus estava falando de uma promessa naquele momento específico. Aleluia! Naquela hora, né, que ele era a ressurreição para aquele momento, não para os dias vindouros como ela acreditava. Mas Jesus estava falando que Lázaro iria voltar a viver naquele momento físico, humanamente falando. E Jesus ia trazer ele de volta. E ela achando que era coisa do futuro ainda, né? Não, Marta, teu irmão irá ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. É agora. Ô, glória! Obrigado. Obrigado, é verdade. Obrigado pelo comentário do senhor. Dona Emília, com isso tudo que a senhora está ouvindo, a senhora tem alguma coisa para falar? Quer acrescentar alguma coisa? Glória a Jesus. Ó, vamos lá. Quando Lázaro ressuscitara, tá? Vocês não é obrigado a falar não, tá, irmãos? Ninguém é obrigado, aqui ninguém é constrangido. Mas se a gente der a oportunidade, se você quiser falar, vai ser bom. Tá joia? Vai ser bom a gente compartilhar a nossa inteligência, né? Outro ministério que eu estava, às vezes quando eu falava, o irmão fulano de tal, eu? Então não fala, fique quietinho, fica tranquilo. Vamos lá, Sandro, você tem uma voz boa, cantador de corinho de fogo. Lê o subtópico 2, quando Lázaro ressuscitara. Já o verbo de Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinado no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Está em João capítulo 11, verso 24. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim a realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição, está no verso 25. Enquanto Marta apresentava uma doutrina entendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira completa. Estamos nos versos 43 e 44.
Glória a Deus. Pastor Sandro, pode explanar para nós? Pelo que nos traz o texto sagrado das Escrituras, ela estava crendo numa ressurreição futura, né? Porém, Jesus ensina de outra forma, não desprezando essa crença dela, né? Ó, coisa linda. Mas Jesus nos ensina e ensinou a ela, vamos dizer assim, né, direcionar ela, que ele queria fazer um milagre naquele momento. Aleluia. Né? Onde estava acontecendo já há 4 dias esse sofrimento que ela estava sentindo. Ia dar um basta. Então, quer dizer, ela esperava uma coisa para mais para frente, futuramente, certo? E Jesus não, Jesus queria fazer, já era o tempo dele, né? Aleluia. Que ele queria fazer. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, pastor Sandro. Pastor Adriano, só uma observação. O senhor falou a respeito lá que se o comentarista tivesse essa visão, ele colocaria um outro eu sou ali, um oitavo. Foi sobre a ressurreição que o senhor falou ou a vida? Aí tem. Quer ver? Deixa eu só mostrar o senhor aqui, que eu vou tirar uma dúvida também com os irmãos agora. Quer ver? Ó. É amarelinho. É. Espera aí que eu tenho que... Eu pensei em uma outra coisa, acho que é diferente. É, a sua ressurreição. É o 5, a ressurreição e a vida. Eu pensei, por isso que eu voltei nesse assunto com o pastor Adriano. Eu pensei lá em casa que poderia ser, isso aqui tem 7, poderia ter 8. 8 eu sou. Porque junto. Você tá entendendo? Aqui já tem a vida, então tá bom. Então aqui também tem a vida, eu sou a vida. Mas a verdade, poderia ter um 8 eu sou. Por isso que eu voltei nesse assunto, porque enquanto o Santo estava falando, eu estava matutando, pensando. Amém ou não amém? Amém? Queridos, ela disse assim: eu sei, Senhor, que o meu irmão irá de ressuscitar no último dia. Que último dia é esse? Uai, Flávio. O arrebatamento, então, quando acontecer, acabou tudo. Porque era o arrebatamento que os mortos vão ressuscitar. Sabe o que a gente tem que entender? É por isso que entra a dispensação. Entra a dispensação. O último dia daquela era. Dispensação da graça. Ela finda a dispensação da graça, acaba com o arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. Então, quando o profeta fala assim: e derramarei meu espírito naqueles últimos dias, aí às vezes ele está falando, você tem que saber que dias, qual é a era que ele está falando. Quem está entendendo? Pegou? Porque o arrebatamento não é o fim. Depois do arrebatamento tem 7 anos ainda, e depois no julgamento final, que acaba com tudo. Não achou-se lugar para a terra e nem o mar. Então o arrebatamento não é o fim, tá? Quando ela fala assim, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, é o último dia da era da igreja, que vai se findar com o arrebatamento. Quando Jesus disse assim, ela chegou e falou assim: Jesus, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela deixa uma palavra linda: mas eu sei que tudo que você pediu, Pai, Ele o fará. Essa passagem, essa fala da Marta mexeu comigo, tá? Mas eu sei que tudo que o Senhor pedia. Vamos ver, João 11, vamos lá. Já está no João 11? Desde quando você chegou aqui, né? Tá, glória. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, meus amigos e irmãos, que é o verso 22. 11, verso 22. Vamos ler em voz uníssona, em alto bom som. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia! Olha aí, irmãos. Disse-lhe Marta: Jesus,
no verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederás, ou o farás. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o último tópico desse segundo, o último subtópico do segundo tópico, tá? É promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte, irmão, e a vida. Jesus se entregou à morte, senão a morte lá na cruz ficou com medo dele, Leandro. Vou, não vou, ele é a vida. A morte é o inimigo. Diga-se comigo, a morte será o último inimigo aniquilado. Não deixe de ser o inimigo. A morte é uma punição por causa do pecado do homem. Morte não é coisa boa, não. Só que, graças a Deus, que depois da morte do corpo, há uma vida eterna. O que você faz aqui na terra vai remeter e influenciar o seu futuro na eternidade. Sem Deus ou com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, eu creio que todos aqui são salvos e vai ser salvos, porque nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus, porque você escolheu a luz, sim ou não? Você escolheu a luz, louvado seja Deus, glória a Jesus. E eu perdi até onde eu estava falando agora. Então, queridos amados irmãos, é tanta coisa na cabeça, aleluia, glória a Deus, que acontece essas coisas com os professores, tá vendo? Isso é só para quem está ao vivo. Amém ou amém? Glória a Jesus, aleluia. Então Jesus, irmãos, ele ressuscitou Lázaro e mostra para nós que ele tem poder. Já pegou o fio aliado de novo, tá vendo? Ele tem o poder de fazer isso também com todos aqueles que morreram nele. E eu falo assim, se no momento do arrebatamento, que vai ser o último dia dessa era que nós estamos vivendo, dessa dispensação da graça da igreja, no momento do arrebatamento, os mortos que morreram em Cristo e ressuscitarão, sim ou não? Amém. Sim. Agora, pastor Adriano, vamos agora analisar. Deus é poderoso para tirar esses mortos dos túmulos, trazer a vida, sem mexer com o túmulo deles lá. Mas Deus, Gilberto, é tão poderoso também, que tem o poder de fazer um grande tremor de terra e os túmulos se abrirem e as pessoas saírem de lá. Tem esse poder ou não tem? Eu não estou falando que vai ser assim. Só Apocalipse, por favor, capítulo 20. Apocalipse, capítulo, nós temos 8 minutinhos, tá, irmãos? Apocalipse, capítulo 20. Verso de número, se não me foge a memória, é o verso de número 5. Nós vamos ver aqui a diferença de distância que tem da ressurreição dos salvos para a ressurreição dos perdidos. Apocalipse 20, verso 5. Quem encontrou diz luz, verdade? Vamos lá, Thelma, aleluia. O verso de número 5. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas os outros mortos não pereceram, até que os anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então tem a primeira e a segunda. A primeira é para salvos. E ela tem as suas etapas. Não dá para me falar isso hoje. E tem a ressurreição única, que é para os maus, os ímpios, para ser lançado no Guiena, ou Giena, lago de fogo. Entre a ressurreição para salvo e entre a ressurreição para os perdidos, há um período. Quantos anos? 1000 anos. Então tá bom. Quando aconteceu o arrebatamento, diácono Leandro, quem não foi, se Deus for fazer da maneira que eu estou explicando agora, tirar do túmulo mesmo quem morreu e abrir os túmulos, porque a Bíblia diz que eles vão ouvir a voz do Senhor. Então,
Então, se vai abrir os túmulos, quem não foi arrebatado, vai lá no cemitério que tem ali, perto do Colégio Lacerda. Vai olhar pelo túmulo, se for dessa maneira, tá, irmãos? Mas Deus é poderoso de ressuscitar ele sem mexer com nada na terra. Porque embora nem todo mundo foi sepultado. A gente foi comido pelo peixe, queimado pelo fogo. Mas se for assim, Adriano, pastor, as pessoas que ficar aqui na tribulação, não foi arrebatado, vai lá no cemitério e vai ter noção. Esse túmulo aqui, ó, foi sacudido pelo poder de Deus. Esse túmulo foi aberto. O corpo de um que tinha aqui era santo. Aquele miserável que está ali, o túmulo está perfeitinho. Aquele ali vai aguardar 1000 anos para depois ser lançado no inferno, no lago de fogo, que é um lugar terrível, o afastamento da presença de Deus. Quem está entendendo o meu pensamento aqui diz amém. Junto com quem está acordando. Verdade, infelizmente, né, Deus? Só que esse que está aprontando ainda, esse que ficou, ainda tem uma chance. Esse que ficou, ele tem uma chance. Mas aquele lá não, que está morto. Alguém quer falar alguma coisa? Não estou falando que Deus vai fazer isso, abrir os túmulos, tá? Eu sei que Deus vai ressuscitar. Quem morreu em Cristo. Se for dessa maneira, violentamente, abrindo os túmulos, vai lá no cemitério que ficar, vai entender. Esse aqui foi arrebatado, foi transformado, ressuscitou, esse ressuscitou, esse túmulo aqui está intacto, perfeito, esse vai ficar para a segunda ressurreição, lago de fogo. Quem levantou a mão aí? Teve 2 pessoas, acho. Mais aqui alguém que levantou? Não, Evandro. Pode? E nós encerramos a aula agora. O nosso convertido ele trabalhava na Maria, e aí ele ia fazer um trabalho de pegar um defunto lá. Aí quando ele foi botar na mão do coitado, esse não vai mexer, não. Tá vendo? Porque esse aí, esse não mexe. Até o nosso. Esse é mais poderoso do que esse que está agora, né? E aí ele matou a curiosidade e começou a buscar Deus e transformou ele. Glória a Deus, aleluia. Esse não pode mexer, não. Viu? Nem depois do morro para tocar. Esse é nosso Deus, né? Esse é inimigo. Esse é nosso inimigo, né? Queridos, não dá para ir mais. Nós ficamos com o último tópico sem falar, tá? Doutrina bíblica da ressurreição do corpo. De uma forma bem rápida, que eu já expliquei o que é isso, tá? Essa doutrina bíblica aqui agora é para quem vai ressuscitar e nunca mais vai morrer. Glória. Aleluia! Porque o Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. E eles queriam até antecipar a morte dele, né? Abra aí para você ver. João 12 para nós ir embora. João 12, vamos ver o jantar agora. A bênção que Jesus não perdeu por nada. Vamos lá. Capítulo 12. Olha só, essa palavra vai fazer efeito hoje, hein? Confio que benção. João 12, fazia antigamente aqui almoço, né? Eu cheguei, acabou, ué. Só porque eu estava só pensando em chegar, se fosse, acaba com esse negócio. Volta, gente. Só que tem 9 para sua casa. O Sandro tem uma mão ungida para fazer as coisas gostosas, tá? O Sandro, meu Deus do céu, ó, fazedor de bolo igual aquele não existe não. Faz bolo, faz essas coisas gostosas. Eu tô vendo lá no estado dele. Você joga um avental nesse homem, pastor, ele fica ali enquanto eu estou estudando, ele só... Ô glória, hein? Que gostoso, hein? Todo mundo em jejum. Tanta glória! João 12, verso 9. Desculpa, verso 10. João 12, 10. João capítulo 12, verso 10. Gente, muitas vezes Jesus opera um milagre nas nossas vidas, as pessoas querem nos matar por causa disso. Ah, o Flávio lá, olha, o Flávio me incomoda. Preferi ele lá no mundo. Sabe disso? Tem gente que é doido? Tem gente que é doido, tá? O homem que recebeu a visão, tadinho, Gilberto, cego de nascença, foi excomungado pelos religiosos. Excomungaram ele, os pseudo-religiosos, os falsos.
Você está dando glória a Deus para ele? Você é pecador igual ele, seu amaldiçoado. E o Lázaro, depois que Jesus ressuscitou ele? Vamos lá, pastor. João 12, verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a... Meu Deus do céu, gente. Jesus ressuscita, o homem quer matar. Você está entendendo? Olha que tristeza, gente. É desse jeito, tá? Infelizmente, tem muita hipocrisia. Vem para cá, aceita Jesus, sua vida vai ser uma bênção. Vem para cá. Se você pregar com mais sabedoria do que o que está fazendo a pena, quer te matar depois. Vem para cá, mas não se destaca mais do que eu não. Vem para cá, mas não toma as minhas agendas não. Vem para cá, mas não seja mais... Eita, meu Deus do céu, gente. Jesus opera um milagre e as pessoas falam assim, tem que matar ele. Ele está sobressaindo, O Lázaro era testemunha que Jesus era poderoso para trazer a vida, mesmo depois de 4 dias estava enterrado. Eita, você pode dar um amém aí? Amém. O Lázaro era testemunha. Aleluia. E outra coisa, só para terminar. Quando Lázaro está dentro do túmulo, Jesus falou assim, Lázaro, se falar sai para fora, é um pleonasmo. Sai para fora. Não existe sair para fora. Saiu já é para fora, Subiu para cima e desceu para baixo. Sai e vem. Né? Não é sai para fora. Eu já vi pregador falar. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Não tem nada a ver, tá, irmão? Não é pecado. Mas tem gente que é abusado, fica lá, sai para fora, já saiu, já para fora. Mas Jesus, sai e vem. O Lázaro estava todo amarrado, enfaixado, com faixa, sim ou não? Todo enfaixado. Estou com dificuldade de sair. Jesus falou assim, desata ele, desamarra ele. Jesus não gosta de ver ninguém amarrado. Diz amém aí, irmãos? Amém. Nem o aleluia. O que ele falou para os seus discípulos? Vai, entra na aldeia, pega o jumentinho, está amarrado, desamarra o jumento. E trazer para mim, que quero me utilizar dele. Ele tem uma história linda, fantástica sobre o jumento, mandar para falar hoje aqui. Então, nem o jumentinho Jesus quis amarrado. O Nabucodonosor falou assim, amarra os 3 desobedientes aí, Ananias, Azarias e Misael. Deus levanta do lado do trono, eu creio e fala assim, agora eu entro em ação. Você está falando amarra, eu vou desamarrar, porque eu não gosto de ver ninguém amarrado. Hoje é uma manhã que Deus vai desamarrar as coisas nessas vidas. Aleluia! Ué, mas o que eu estou doido? O que foi Nabucodonosor? Nós não jogamos 4 homens lá? 3 homens? Sim, rei, estão desamarrados, e tem um quarto lá com eles também lá, aleluia, dentro da fornalha, ô glória, esse é o nosso Deus, irmão, não gosta de ver nem um jumento amarrado, quanto mais um crente. Hoje é manhã de desembaraço. Levanta a mão direita para o céu e diz glória a Deus. Não tenta matar crente não, que você morre primeiro. Não mexe com crente. Lá na minha cidade eles falavam assim, não mexe com cigano não, hein. Não mexe com cigano e nem com bandido, porque é perigoso. Não, perigoso é mexer com crente. Não mexe com crente não, gente, pelo amor de Deus. Os homens amarrou os 3 e jogou, mas quando jogou, o fogo veio, matou os homens que jogaram Ananias, Azarias e Misael dentro da fornalha. Quem quer matar crente morre primeiro. Desejaram matar o Lázaro, porque ele foi uma prova viva que Jesus é filho de Deus, é o Filho de Deus. Amém ou não amém? Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aqui é só para a gente falar um pouquinho sobre a lição e estudar em casa, tá? Eu estou enviando semanalmente a lição em PDF lá no grupo, tá joia? Hoje o culto é voltado na direção das mulheres. Vamos orar e pedir a Deus para que elas dêem uma oportunidade para nós de noite. Porque elas são ruins, tá? É só com elas. Que Deus abençoe, tá? Poderosamente, às 18h30, estaremos aqui debaixo da mesma unção que nos move nessa noite, nessa manhã, tá? Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar aqui o presbítero Ivan para estar encerrando, orando, abençoando nós com a bênção apostólica. Deus abençoe você, internauta, e receba essa palavra aí, tá? Em nome de Jesus. Pronto, tá desligado.